Olá, tudo bem? Neste vídeo falaremos sobre o direito internacional, especificamente sobre o regime jurídico das missões diplomáticas e das missões consulares e seus respectivos agentes. Primeiro ponto importante é compreender que há uma diferença entre o consulado e a missão diplomática. Pode parecer óbvio, mas muitos entendem que são a mesma coisa, exercem as mesmas funções. Segundo ponto importante é, dentro dessa diferenciação, compreender que nós temos duas convenções que tratam do tema, as principais. Uma que trata justamente do direito diplomático e o outro do direito consular. Vamos começar a falar sobre as questões envolvendo missão diplomática. A Convenção de Viena, de 61, incorporada pelo decreto 56.435/65, nos traz então o regramento acerca dos diplomatas, dos agentes diplomáticos e das missões diplomáticas. Ok? Bom, no Brasil, para exercer essa função, é necessário ingressar no Instituto Rio Branco mediante um concurso de admissão. É necessário ser brasileiro nato, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal. Bom, o que nos diz então a Convenção? Uma missão diplomática, ela é composta por 3 categorias de pessoas. E é importante entendermos isso por conta das imunidades que falaremos logo mais. Então nós temos o corpo diplomático, formado pelos agentes diplomáticos, ditos diplomatas, ok? Nós temos então o corpo técnico, que são aqueles que vão auxiliar na parte burocrática, administrativa, informática, ok? E nós temos o pessoal de serviço, que vão atuar ali na parte da limpeza, organização, como motorista, por exemplo, telefonia, ok? Perfeito. Essas diferenciações e outros conceitos importantes para entendermos esse estatuto estão no artigo 1º. Normalmente as convenções trazem no artigo 1º uma série de definições, conceitos técnicos. E é o que ocorre com essa Convenção de Viena. Bom, entendido isto, quais são as funções de uma missão diplomática? Então ela atua representando o Estado. O agente diplomático, então, exerce essa função pública, um cargo público, de representar o Estado e nas relações entre Estados. Diferente, por exemplo, do cônsul, que atua na representação dos interesses nacionais, de particulares que residem em determinado Estado. Ok? Então, a função principal é essa relação. Obter informações, aproximar as relações culturais, econômicas, políticas, ok? Trazer para o seu Estado elementos que vão auxiliar em tomadas de decisão, em negociações, em assinatura de tratados. Então, essas são funções muito importantes. É o próprio Estado representado no exterior. O Estado que envia é o chamado Estado acreditante. Então é importante essa nomenclatura, que ela é própria do direito internacional. Então o Estado que envia uma missão diplomática é o chamado Estado acreditante. O que recebe é o chamado Estado acreditado. E aqui nós falamos do chamado direito de legação. O que é o direito de legação? É justamente o direito de enviar e também o direito de receber uma missão diplomática. Então o direito de legação ele pode ser ativo e passivo, ou seja, o direito de enviar e o direito de receber uma missão diplomática. Perfeito? E aqui é importante nós falarmos também do ato de aceitação. Então, por exemplo, se o Brasil envia uma missão diplomática, essa, por sua vez, terá um chefe. Chefe este que será nomeado pelo presidente da República com o aval do Senado Federal, conforme a Constituição Federal nos mostra. Bom, uma vez que esse chefe é enviado, o Estado acreditado precisa aceitá-lo, concordar com isso. Esse ato, que é discricionário, é conhecido pelo termo de agreement, ou seja, a recepção, um acordo em relação a esse chefe da missão diplomática. E tanto é discricionário que a própria Convenção traz que não há necessidade nem de sequer fundamentar eventual negativa. Então, se o Estado não quer determinado indivíduo como chefe da missão diplomática, certo? Ele simplesmente nega, não aceita e não há nem sequer necessidade de fundamentação. Então, realmente é um direito, aí sabemos do poder que existe, que o Estado possui de soberania
sobre aqueles que ingressam, sobre aqueles que saem do seu território. Bom, e uma missão, ela também, assim como ela surge, ela pode se extinguir. E quais os motivos? Então nós poderíamos citar ruptura das relações diplomáticas, a perda da personalidade jurídica internacional, suponhamos que o Estado deixe de existir. Por óbvio, né, eventuais missões diplomáticas perdem sentido, deixam de representar, porque não há mais aquela pessoa jurídica. Muito importante, não reconhecimento do governo. Então vamos supor que por um ato, nós falamos disso em outro vídeo, por um ato de não reconhecimento de governo, então a atual missão que está no meu estado, eu determino a retirada dela. Ok? Outro exemplo é a chamada supressão. Então, diferente da eventual ruptura de relações diplomáticas, que é algo muito sério, a supressão nada mais é do que uma questão de conveniência, questão de economia. Então, se por exemplo o Brasil decide fechar, extinguir missões diplomáticas em determinados estados por questões de contingência mesmo. Isso se chama supressão. E também nós temos a chamada persona non grata. Você já deve conhecer essa expressão, que é aquela situação em que alguém não é aceito, uma pessoa específica não é aceita, não é bem vista em determinado país. Então, uma vez que o chefe, por exemplo, da missão diplomática, né, se torna, por exemplo, persona non grata, também é uma possibilidade de extinguir conforme a situação real, ok? Concreta. Vamos falar aqui de um assunto muito importante sobre imunidades. Então, o agente diplomático, ele é imune à jurisdição penal e civil. Isso é pleno, ok? Com algumas exceções no âmbito civil, que a própria convenção prevê, no que diz respeito a relações particulares. Por exemplo, um contrato de compra e venda de um imóvel particular do diplomata. Isso não está relacionado com a sua função, então é uma exceção. Mas, em regra, a imunidade plena em relação à jurisdição civil e jurisdição penal do Estado acreditado em relação a agentes diplomáticos, ok? Muito importante entendermos, porque isso está relacionado a essa liberdade que ele precisa ter para negociar, se colocar diante de situações difíceis representando o seu Estado. Ok? Isso vem descrito com minúcias no artigo 31 da Convenção de Viena. Ok? São liberados de depor como testemunha. E muito importante entender também que essa imunidade se estende aos familiares do diplomata. Agora, em relação àquelas outras duas categorias de pessoas, o corpo técnico-administrativo de uma missão diplomática possui imunidade, que é em um grau menor. Já não se estende aos familiares, por exemplo. Ok? Também o pessoal de serviço, então é uma gradação, não possui imunidade. Então você pensa no agente diplomático com imunidade plena, que inclusive abrange os seus familiares. O corpo técnico, que por sua vez não abrange os familiares, mas possui imunidade. E o pessoal de serviço já não possui essa imunidade, ok? A sede da missão é inviolável, a correspondência é inviolável, documentos são invioláveis. Já tivemos a oportunidade de falar, quando mencionamos o item território em relação ao Estado, que uma missão diplomática, a sede de uma missão diplomática não é território estrangeiro. Okay? Então, uma missão diplomática dos Estados Unidos no Brasil, com sede lá no Distrito Federal, por exemplo, não é território americano, mas é imune, é inviolável. Então existe inviolabilidade do território, da sede, dos documentos, papéis, malotes, enfim, tudo que esteja relacionado com essas comunicações, com essas estratégias que envolvem as relações entre os estados, ok? Isso está no artigo 22 da convenção mencionada, em seguinte 22, 24, enfim, temos ali um capítulo que trata justamente desse ponto tão importante. E também temos aqui, já encerrando a parte do diplomata, a isenção tributária. Então, pela convenção, em regra, tanto o agente quanto a missão são isentos, não imunes, né? Você, acredito que conheça a diferença entre imunidade e isenção, né? Imunidade está no âmbito constitucional, a isenção no âmbito legal. Existe uma isenção aqui, com poucas exceções, mas em regra não há que se falar em tributação de missões diplomáticas e de seus agentes, ok? Exceções:
taxas referentes a serviços particularizados, eventualmente algo que esteja relacionado a negócios particulares do agente diplomático, mas fora as poucas exceções previstas no próprio tratado, existe essa isenção, ok? Artigo 34 da Convenção. Logicamente que esses privilégios só se aplicam lá no exterior. Então, o agente diplomático brasileiro, se ele está no Brasil, não há que se falar em imunidade penal, imunidade civil, isenção tributária. Isso está relacionado ao cargo dele, que é exercido lá fora. Então, lá fora, ele possui esses privilégios. E também é possível que o Estado renuncie. Então, eventualmente, um agente diplomático brasileiro realiza um ilícito no seu país de trabalho. Ok? Ali ele, então, pode ser processado se o Brasil renunciar. Nada impede isso. Ok? Importante ainda nós entendermos que existe o chamado primado do direito local. O que é isso? Nada mais é do que a obrigação, por óbvio, do corpo diplomático, dos agentes diplomáticos, respeitarem a legislação local. Não é porque existe uma imunidade que eles podem, vou usar essa expressão, fazer o que quiserem. Então, há o primado do direito local. Há que ter essa reverência, esse respeito. Ok? A imunidade, privilégio, está relacionado com liberdade para exercer sua função. E não simplesmente para ignorar ou desrespeitar o ordenamento jurídico estrangeiro. Ok? Direito consular. Alguns pontos são convergentes, são parecidos, mas existem algumas diferenças importantes. Então, primeiro ponto, existe uma convenção também de Viena que trata do direito consular, que é de 63. A dos diplomatas 61, a dos cônsules 63. Foi internalizada no Brasil pelo decreto de número 61 de 078, 61.078 de 67. Então, nós temos aqui ordens jurídicas, um ordenamento que trata dessas duas funções tão importantes. Como eu disse, essa convenção ela trata especificamente das funções, eventuais rupturas, imunidades, isenções que também existem nessa função. Ok? Então vamos lá. O Estado que envia a missão consular, aqui não há que se falar em Estado acreditante, Estado acreditado. O Estado que envia uma missão consular é o Estado de envio, e o que recebe é o Estado receptor. Então também temos uma nomenclatura própria. Ok? Não há que se confundir então Estado de envio com Estado acreditante. Estado receptor com Estado acreditado. São institutos diferentes. Os funcionários representam o Estado em assuntos privados, como eu já havia mencionado. Há dois tipos de funcionários, o de carreira e eventualmente pode haver um ad hoc, um honorário, diferente do diplomata. Então, eventualmente, seja interessante para o Brasil, por exemplo, nomear um honorário porque ele conhece os meandros, tem um relacionamento muito bom em determinado estado, enfim. E o de carreira, que é o concursado, aquele que é a regra, ok? Quando se há um envio de uma missão consular, ela é feita juntamente com um documento chamado carta patente. Então perceba que existem algumas nomenclaturas que diferenciam uma coisa da outra. Carta patente. O Estado, então, receptor, aceitando, acolhendo, ele prolata um ato chamado exequatur, que o nome é o mesmo de quando o Brasil reconhece uma sentença judicial estrangeira, por exemplo, exequatur, ok? Bom, a repartição consular, ela não se confunde com o distrito consular. Então, o Brasil, por exemplo, outrora, eu acredito que permaneça isso ainda, possuía 3 consulados, 3 repartições consulares nos Estados Unidos, ok? Cada uma com seu distrito consular, uma espécie de comarca, uma região de abrangência. Então, a repartição consular possui seu distrito consular. Okay? É importante entender isso também, para melhor atender, uma vez que estamos tratando de questões envolvendo particulares, é importante essa capilaridade dentro do Estado estrangeiro, diferente da embaixada diplomática, que normalmente fica na capital, junto à sede do governo estrangeiro, ok? Então, funções: proteger os interesses do Estado, que envia os seus nacionais, fomentar desenvolvimento, informar-se, assim como o diplomata,
Expedir documentos de viagem, muito importante. Vistos, documentos relativos à entrada, saída, passa pelo consulado. Ajuda e assistência aos nacionais de estado do envio. Então vamos imaginar o período que estamos passando agora em 2021, continuando infelizmente o período de 2020 de pandemia, ou outras catástrofes naturais, ou tomadas de poder, distúrbios internos. Quem socorre os nacionais lá fora? O consulado. Ele faz esse caminho, essa ponte entre o Estado e o seu nacional lá fora. Ok? Então, muito importante essa função do consulado, fazer esse atendimento. Tanto é que ele exerce a função de notário de registro civil. Então, pela LINDB, nós sabemos que é possível um casamento ser celebrado pela lei brasileira lá fora, eventual registro de nascimento para reconhecimento de nacionalidade. Ok? São funções que quem exerce não é uma missão diplomática, mas é o consulado. O cônsul exerce essa função, ok? A imunidade penal, que está no 41 da Convenção, não é tão ampla quanto do diplomata, é relativa, está relacionado ao exercício do cargo, ok? Não é tão plena quanto do diplomata, importante entender isso. E a civil também, da mesma forma, artigo 41, 42 e 43 da Convenção. Há uma isenção tributária nos mesmos moldes da isenção tributária da missão diplomática, ok? E também existe a liberação de depor como testemunha. Tanto o agente diplomático quanto o agente consular não são obrigados a depor como testemunha, ok? Uma observação importante quanto a imunidades é que, em relação aos agentes consulares, há uma relação com o exercício do cargo, atos de ofício. Enquanto o diplomata, como eu já disse, vou enfatizar, a sua imunidade é mais ampla, ok? Da mesma forma que as embaixadas, que as missões diplomáticas, a sede do consulado é inviolável, seus documentos são invioláveis, seus malotes são invioláveis, ok? Isso tudo para manter o bom andamento das relações internacionais e a liberdade dessas representações dos respectivos estados acreditante e estados de envio, ok? E com isso nós concluímos essa breve análise sobre esses dois importantes regimes, o consular e o da diplomacia, ok? Muito importante para compreendermos as notícias internacionais, para adentrarmos em outros pontos do direito internacional. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curti-lo, comentários são bem-vindos, se inscreva no canal porque sempre estamos postando vídeos sobre comentários de súmulas, sobre o direito internacional, direito penal também, conforme as aulas que são ministradas no curso de graduação, ok? E até o próximo vídeo, muito bom tê-lo aqui e estamos juntos!